A paz do Senhor, meu irmão e minha irmã. Aqui quem vos fala é o pastor Fernando Alberto. E você está em meu canal no YouTube, Pastor Fernando Alberto. É um prazer ter você aqui conosco. Nós vamos dar início a uma série de estudo bíblico do Evangelho de Mateus. E nós iremos iniciar com uma introdução ao Evangelho de Mateus. Eu quero convidar você a se inscrever neste canal, a compartilhar os vídeos, os áudios e vídeo que temos aqui. Temos outros vídeos, outros estudos, mensagens bíblicas, e eu quero lhe convidar a vir fazer parte desta família. Se inscreva, ative o sininho da notificação, compartilhe, juntos somos mais fortes. O Evangelho segundo escreveu Mateus, introdução. O Evangelho segundo escreveu Mateus tem como escritor o próprio Mateus. O Evangelho segundo escreveu Mateus tem 28 capítulos e 1071 versículos. Segue os capítulos e os versículos do Evangelho de Mateus. Capítulo 1 tem 25 versículos. Capítulo 2, 23 versículos. Capítulo 3, 17 versículos. Capítulo 4, 25 versículos. Capítulo 5, 48 versículos. Capítulo 6, 34 versículos. Capítulo 7, 29 versículos. Capítulo 8, 34 versículos. Capítulo 9, 38 versículos. Capítulo 10, 42 versículos. Capítulo 11, 30 versículos. Capítulo 12, 50 versículos. Capítulo 13, 58 versículos. Capítulo 14, 36 versículos. Capítulo 15, 39 versículos. Capítulo 16, 28 versículos. Capítulo 17, 27 versículos. Capítulo 18, 35 versículos. Capítulo 19, 30 versículos. Capítulo 20, 34 versículos. Capítulo 21, 46 versículos. Capítulo 22, 46 versículos. Capítulo 23, 39 versículos. Capítulo 24, 51 versículos. Capítulo 25, 46 versículos. Capítulo 26, 75 versículos. Capítulo 27, 66 versículos. Capítulo 28, 20 versículos. O Evangelho de Mateus tem 28 capítulos e 1071 versículos. O maior capítulo é o capítulo 26, com 75 versículos. O menor capítulo de Mateus é o capítulo 3, com 17 versículos. Amém? O Evangelho, segundo escreveu Mateus, ele foi escrito com um propósito. Mateus, ao escrever o seu Evangelho, em meados de entre o ano 60 e o ano 65 depois de Cristo, segundo os estudiosos, Mateus, ao escrever o seu Evangelho, ele tem um propósito, ele tem um público. O público de Mateus é o povo de Israel. O público de Mateus é a nação de Israel, especificamente para os judeus. E Mateus, ele tem um propósito também, um segundo propósito, ao escrever o Evangelho. A palavra Evangelho no grego é Evangelion, que significa boa notícia, boas novas. É uma notícia boa, é uma notícia
positiva. Então, evangelho é uma notícia boa, é uma notícia positiva, é uma notícia benéfica. E nós sabemos que o povo de Israel, eles tinham a promessa da vinda de um Messias. Esta promessa foi feita desde o Gênesis, que Deus ele prometeu que enviaria o Messias, que enviaria o Salvador de Israel. Lembremos-nos do que disse o profeta Isaías no capítulo 9, versículo 6. Um filho se nos deu, um menino nos nasceu, e o principado está sobre seu ombro, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Príncipe da Paz, Emanuel. Então, o profeta Isaías, ele vai mostrar através do seu evangelho que Jesus Cristo é o Messias, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Jesus Cristo é o filho de Davi, que Jesus é da descendência de Davi. Mateus, ele vai ser usado por Deus para mostrar a Israel, aos judeus, que Jesus Cristo, o filho de Maria, o filho de José, é o Messias. É assim que Mateus, ele apresenta Jesus. Mateus, ele apresenta Jesus em seu evangelho. Mateus, ele vai ser usado por Deus para apresentar Jesus como o Messias, como Salvador, como Rei de Israel, como aquele que preencheu todas as profecias relacionadas ao Messias. Observe que Mateus, ele sempre vai usar a expressão em seu evangelho para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. Mateus, ele sempre vai estar usando esta expressão, como diz no capítulo 8 de Mateus, do seu evangelho, na cura do leproso, ele vai ser usado por Deus para dizer, Mateus 8:17, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas dores. Jesus, ele tinha curado a sogra de Pedro. Jesus, ele tinha curado o servo do centurião. Jesus, ele tinha curado o leproso. Tudo isto em Mateus capítulo 8. Quando chega ao versículo 16 e o versículo 17, diz assim, e chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, Jesus, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos, se estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. No capítulo de número 2, versículo 17, quando ele traz a narrativa, o fato que aconteceu da fuga de Jesus para o Egito e a matança dos inocentes, a mando do rei Herodes, capítulo 2 de Mateus, no versículo 17, Mateus 2,17, ele diz, então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz, em Ramá se ouviu uma voz,
lamentação, choro e grande pranto. Era Raquel chorando seus filhos e não querendo ser consolada, porque já não existiam. Em Mateus capítulo 1, versículo 22, diz assim: tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel traduzido é Deus conosco. Observe que Mateus, ele vai com base nas Escrituras, com base no que Deus falou por intermédio dos profetas de Jeremias, de Isaías, de Ezequiel, de Moisés e de outros profetas. Ele vai usar a Escritura como prova verídica de que Jesus é o Messias, de que Jesus é o Filho de Deus, de que Jesus é o Rei de Israel. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, ele é apresentado por Mateus como o Messias, como o Rei de Israel, como cumprimento das promessas de Deus. Nós vemos na vinda de Jesus a fidelidade de Deus. Nós podemos ver na primeira vinda de Jesus Cristo o compromisso, a fidelidade que Deus tem com a sua palavra. O que Deus promete, ele cumpre. Ele prometeu a vinda de um rei, conforme diz Zacarias 9:9. E ele cumpriu com a vinda deste rei, conforme diz Mateus capítulo 11. Jesus, ele preencheu as profecias. Deus, ele prometeu, conforme diz Isaías capítulo 53, que o Messias, ele viria para curar, para libertar os oprimidos. E Jesus, ele cumpriu com esta profecia. Em Isaías capítulo 35, está falando que o Messias, ele viria para libertar, para curar os que estavam aprisionados, coxos, aleijados, surdos, mudos. E Jesus, em Mateus, nós vemos Mateus registrando os milagres de Jesus. Jesus curando, Jesus libertando, Jesus colocando o coxo para andar, surdo para falar, para ouvir, mudo para ouvir. Então Mateus, ele é usado por Deus para mostrar que Jesus é o Messias, que Jesus é o Rei de Israel. Nós vemos no Evangelho de Mateus a fidelidade que Deus tem com sua promessa, com sua palavra. Assim é na minha vida, assim é na tua vida. É por isso que está escrito em Hebreus capítulo 10, versículo 23. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Fiel é uma pessoa que ela é digna de toda a nossa confiança. Uma pessoa fiel é uma pessoa digna de confiança. Eu quero lhe dizer que Deus, ele é fiel. Deus merece a sua confiança. Verdade é que vivemos em um mundo onde muitas pessoas não merecem confiança, mas Deus merece. Confia no Senhor, porque Deus é fiel. Aleluia. Louvado seja Deus. E é o que Mateus, ele vai mostrar em seu evangelho, a fidelidade de Deus ao enviar o Messias, o Salvador de Israel, o Redentor de Israel,
o Cordeiro de Deus, que veio tirar o pecado. Louvado seja Deus. Quem era Mateus? Mateus, ele era um judeu. Alguns estudiosos dizem que Mateus, ele era da tribo de Levi, um levita. Inclusive, um dos seus nomes nos evangelhos é Levi. Isto mesmo, Levi. Mateus, antes de ser chamado por Jesus. Quem era Mateus antes de ser chamado por Jesus? Antes do convite para o Evangelho, para seguir o Rei, para seguir o Mestre. Quem era Mateus? Mateus, ele era um cobrador de imposto. Ele trabalhava como um publicano para o Império Romano. Durante a dominação romana, que teve seu início no ano 63 antes de Cristo. No ano 63 antes de Cristo, na liderança de Pompeu Magno, Roma, ela invade Israel e ela toma posse da terra de Israel. Agora Israel passa a ser um território pertencente ao Império Romano. Roma invade Israel no ano 63 antes de Cristo. E passa a ser agora proprietária de Israel. E Roma levanta o Império Romano, que tinha crescido bastante, avassalador. Havia os cobradores de impostos. E Mateus, ele como um bom judeu, ele deveria estar do lado do seu povo. Ele deveria estar unido ao seu povo. O salmista disse no Salmo 133: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Mas Mateus, infelizmente, ele exerceu uma função desonrosa. Mateus, ao invés de ficar ao lado do seu povo, ele se uniu ao Império Romano, sendo um cobrador de imposto, trabalhando para Roma, trabalhando para o adversário, trabalhando para o opressor do seu povo. Quem era Roma? Roma é o quarto animal que foi revelado a Daniel no capítulo 7, versículo 23. Abra a sua Bíblia comigo e leia junto comigo o que diz Daniel. Daniel capítulo 7, versículo 23. E disse assim: o quarto animal será o quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. E quanto às 10 pontas, daquele mesmo reino se levantarão 10 reis, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis, e proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues nas suas mãos por um tempo, e tempos, e metade de um tempo. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Uma profecia
que se refere a Roma, ao Império Romano, o quarto animal terrível, valente, invencível, destruidor, avassalador, foi o Império Romano. A cidade de Roma, que foi fundada em 553 a.C. e que tinha um rei por nome Rômulo e um pequeno povoado. Esse povoado foi crescendo, e viu-se a necessidade de criar uma outra forma de governo chamado monarquia. A primeira era de Roma, a Roma monárquica, a monarquia romana, que tinha como governo, que tinha como governante o rei, o senado e a assembleia. Mas Roma continuou crescendo, se expandindo, conquistando territórios, conquistando nações, até que chegou a segunda era de Roma, a República Romana, que teve início no ano 509 a.C. ao ano 27 a.C. E Roma continuou crescendo, se expandindo, conquistando terras, conquistando reino, conquistando países. E Roma foi aumentando, até que chegou a terceira fase de Roma, chamada de Império Romano, que teve início no ano 27 a.C. e teve o fim, que durou até 14 depois de Cristo. Então, o Império Romano, ele teve início no ano 27 a.C., com o seu primeiro imperador, chamado de Otávio Augusto, que reinou, que governou Roma até 14 depois de Cristo. Então Roma, a partir do ano 27 a.C., deu-se início o Império Romano, que teve como o primeiro imperador Otávio Augusto, que reinou até 14 depois de Cristo. Esse Otávio Augusto foi o primeiro imperador romano. E nesta época, foi a época de Mateus, foi a época de Jesus, foi a época de Pedro, Tiago, João, Zebedeu, os demais apóstolos. Eles viveram na época deste governador. Eles viveram na época deste imperador, Otávio Augusto, ou Augusto César. E a situação era caótica para o povo de Deus. Roma adorava vários deuses. E Roma oprimia as pessoas. Perseguição, opressão. Os impostos eram caríssimos, altos. Os cobradores de impostos, ricos, bem-sucedidos financeiramente. Neste período, neste ambiente, nesta sociedade, vivia Mateus, o publicano. Mateus, o cobrador de impostos, que era visto como um traidor do povo judeu, que era visto como um traidor do Criador, do Deus de Israel e do povo de Israel. Mateus, que era visto como um explorador, um covarde, um ladrão, um desobediente a Deus, à lei de Deus, a Moisés,
Mateus, ele era um rejeitado e um odiado pelos judeus. Trabalhava como cobrador de imposto, em um trabalho que não era motivado pelo amor, mas pelo dinheiro. Eles, os cobradores de impostos, eram vistos pelos judeus como amaldiçoados, como rebeldes, como ladrões, como bandidos, como traiçoeiros, como traidores. Cobravam altos impostos. E quem não pagasse o imposto tinha seus bens confiscados. Pagava com os bens. Ou seja, pagava o imposto com seus bens. Ou então, com seus próprios filhos, que eram levados presos como prisioneiro do Império Romano. E os impostos eram altos, caríssimos, exploração total. E quem era Mateus? Um publicano, um cobrador de imposto, alguém que era visto pelos israelitas, pelos judeus, pelo povo de Deus da sua época. Mateus, ele não era aceito pela comunidade judaica. Mateus, ele não era bem visto pelo povo de Israel. Ele era visto como um traidor. Ele era visto como um enganador, um explorador. Já para os publicanos, Mateus era muito estimado por eles. Você lembra no capítulo 9 de Mateus, quando ele segue Jesus, quando ele se converte a Jesus, ele convida outros amigos publicanos para dar uma festa em sua casa, junto com Jesus. Entre os publicanos, Mateus, ele tinha uma posição elevada. Entre os publicanos, Mateus tinha uma posição de privilégio, de respeito, de autoridade, de reverência. Porém, para o povo judeu, para o povo de Deus, Mateus, ele era odiado. Mateus, ele era odiado pelos judeus e pelos demais israelitas. Onde Mateus morava? Mateus morava em Cafarnaum. Quem era Cafarnaum? Cafarnaum era a cidade onde Jesus morou e alguns dos seus discípulos também. Pedro, Tiago, João, André. Esses discípulos, eles moravam também na aldeia, na região de Cafarnaum. E Mateus aí também morava. O que Jesus fez em Cafarnaum? Em Cafarnaum, Jesus ensinou nas sinagogas, curou paralíticos, curou a sogra de Pedro, curou o servo do centurião, chamou Pedro, Tiago e João, conforme diz Mateus capítulo 4, do 12 ao 25, curou o paralítico, Mateus 9, 1 ao 8, curou a sogra de Pedro, Mateus 8, 14, curou o servo do centurião, Mateus capítulo 8, 5 ao 13, chamou Pedro, Tiago, João, André e Mateus, conforme capítulo 4, versículo 12 ao 25,
Em Mateus capítulo 9, ele chama Mateus. Curou o homem atormentado por um espírito mau. Marcos 1,32. Curou o paralítico, Mateus 9,6. Curou o filho de um centurião, João 4,46. Mesmo assim, muitos em Cafarnaum ainda não creram que Jesus é o Messias. E Jesus prediz a ruína de Cafarnaum, conforme Mateus 11, 24 ao 25. Esta era Cafarnaum, a cidade de Mateus, o publicano, rejeitado por muitos, odiados por muitos, mal visto por muitos, não aceito por muitos, porém escolhido por Deus. Aleluia. Mateus, apesar de ser visto como ele era, um publicano, um traidor, um explorador, um ladrão, mesmo assim, ele foi escolhido por Jesus para ser primeiro discípulo. Mateus, ele é chamado para ser discípulo do Mestre. Mateus, louvado seja Deus, ele é chamado para seguir o Mestre. Mateus capítulo 9, versículo 9 diz assim: E passando Jesus adiante dali, viu assentado na alfândega ou na coletoria um homem chamado Mateus, e disse-lhe: Segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. Glória a Deus. Mateus agora ele vai seguir Jesus. Ele vai largar a vida de publicano para ser um seguidor de Jesus Cristo. Mateus, ele vai fazer algo muito forte. Mateus, ele corre um risco que muitos não correram. Mateus, ele arriscou tudo. Mateus, ele deixou tudo para seguir Jesus. E se desse errado? E se Jesus fosse uma farsa? E se Jesus não fosse o Messias? Os demais apóstolos, os demais discípulos, como Pedro, Tiago, André, João, esses eram pescadores. E eles poderiam voltar à sua pesca. Lembra no capítulo 20 de João, que eles voltaram para pescar, que eles foram pescar, mas Mateus, ele não era pescador, ele não tinha habilidade com a pesca. Então, ao seguir Jesus, se desse errado, se Jesus não fosse quem ele dizia ser, Mateus iria estar cometendo o maior erro da sua vida: confiar em Jesus, entregar a sua vida a Jesus. Mas Mateus, ele não errou ao escolher seguir o Mestre. Mateus, ele não errou ao acreditar de todo o seu coração que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o Messias, que Jesus é o Rei de Israel, que Jesus muda caráter, que Jesus muda a situação,
que Jesus transforma o homem de dentro para fora. A religião muda as pessoas de fora para dentro. E as pessoas se tornam sepulcros caiados. É o que Jesus disse em Mateus capítulo 23, acerca dos escribas e dos fariseus, chamando-os de sepulcros caiados. A religião faz isto. A religião muda o homem por fora. A religião muda a roupa. A religião muda os cabelos. A religião muda as pernas. A religião muda as unhas. A religião muda o homem por fora. Porém, quem muda o homem por dentro é Jesus. Só Jesus Cristo. Só Jesus Cristo. Ele muda o homem por fora, por dentro e por fora. Mateus, ele foi mudado. Ele foi transformado de dentro para fora. E é o que Deus faz na minha vida e na sua vida. Deus, quando entra na vida do homem, quando o homem abre o coração para Deus, quando o homem, quando eu falo homem, eu me refiro à criatura humana, homem, mulher, jovem, menino, seja lá quem for, quando entregamos a nossa vida a Deus, quando abrimos o nosso coração, nos submetendo à sua palavra, à sua vontade, ao seu querer, ele muda o homem de dentro para fora. Mateus foi mudado de uma forma tão grande, mas tão grande, que Deus pegou Mateus e o enviou para pregar para aqueles que o rejeitavam. Imagina Mateus, um publicano, visto como ladrão, bandido, malfeitor, desonesto, traidor, rejeitado, escanteado pelos judeus, pelo povo de Israel. Deus pega esse mesmo homem que foi rejeitado, que foi jogado fora, e faz com que esse homem seja um canal dele para escrever este evangelho que tem o seu nome para o povo que o rejeitou. Este é Mateus, a quem Deus mudou, a quem Deus transformou. Assim é comigo, assim é com você. O homem mudado, o homem Mateus, transformado de dentro para fora. Uma transformação divina, uma transformação sagrada. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27, 28, diz assim, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27 e o versículo 28. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são. Amém? Você recebe esta palavra? Você crê que assim como Deus escolheu Mateus, Ele também te escolheu para te usar e para te enviar
aos que te rejeitaram, aos que te humilharam, aos que te criticaram, e criticam, e humilham, e falam, e apontam, Deus te escolheu para que você seja um canal de bênção para todo aquele que te rejeita, que te humilha. Assim como Deus escolheu Mateus, o chamou para ser discípulo, aluno de Cristo. Aleluia. Aluno de Cristo. E este aluno, ele aprendeu com Cristo a ser honesto, a ser verdadeiro, a ser prudente, a ser sábio, a não enganar, a não mentir, a não roubar, a não explorar nada de ninguém. Jesus ensinou a Mateus como viver neste mundo de forma justa, não querendo nada de ninguém, não querendo roubar ninguém, não querendo manipular ninguém, não querendo construir riqueza em cima de ninguém. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja Deus! Glorificado seja o nome do Senhor. E Mateus, ele vai aprender com Jesus. Ele vai andar com Jesus. Ele vai caminhar com Jesus. Ele vai ser aluno de Jesus. E ele vai aprender com Cristo a ser honesto, verdadeiro, fiel, temente a Deus. E em seguida, no capítulo 10, Jesus, ele vai chamar os discípulos para serem apóstolos. E quem é que está entre os apóstolos? Mateus. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10, versículo de número 10, ou melhor, versículo 1, versículo 2 e o versículo 3. Mateus capítulo 10, versículo 1 em diante. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: o primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano. Eita, meu Deus do céu! Que coisa linda! Mateus capítulo 10, versículo de número 3. Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus. Aí tem vírgula. Aí o texto vai dizer: o publicano, o rejeitado, o renegado, o injustiçado. Mateus, o que era ladrão, o que era visto como ladrão, enganador, opressor, traiçoeiro, ele foi escolhido por Deus. Eu quero concluir esta introdução do Evangelho de Mateus lhe dizendo o que está escrito em 1 Samuel capítulo 16, versículo 7.
O Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o que está diante dos seus olhos. Porém, o Senhor, o teu Deus, Ele vê o coração. Ele vê por dentro e não por fora. Ele vê não a aparência, mas a reta justiça. Amém? E assim como Deus, Ele escolheu Mateus e o chamou primeiro para ser discípulo, para aprender com Jesus e depois para ser enviado apóstolo. Assim é com você. Amém? Eu não sei qual o teu processo. Eu não sei o que Deus está te ensinando, mas Ele está te ensinando. Ele está te preparando para te enviar para fazer a vontade dEle. Receba esta palavra em nome de Jesus e que Deus continue te abençoando. Curta, compartilhe, se inscreva em nosso canal e não esqueça, juntos somos mais fortes.